Dando início a mais um Car Shop TV e hoje totalmente diferente. Eu tô dentro de uma BMW, só que é uma Isetta 300, olha só que carrinho. Eu vou fechar a porta só para você entender como é que funciona aqui o negócio. Funciona assim, ó, é desse jeito que a gente dirige esse carro. A gente está falando de uma tecnologia totalmente diferente, de um estilo diferente, porque é um comportamento diferente e hoje a gente vai falar de carro e comportamento. A gente vai falar de carros antigos, isso mesmo. Quando a gente fala de um carro como esse, a gente está falando de um comportamento, um estilo de vida, né? A gente está falando de uso de um carro num conceito totalmente diferente. Esse carro, ele não é um triciclo, tá? Ele tem duas rodas na parte traseira, você tá vendo as imagens aí. Ele é um quadriciclo, ele é uma 4 rodas, só que super compacto, hiper compacto, porque tem a ver com esse estilo e comportamento que era de uma época totalmente diferente da nossa. E hoje a gente vai mostrar, a gente tá aqui dentro do trevo, a gente tá aqui numa coleção, tem mais de 50 carros, em torno de 50 carros antigos, carros com história, e a gente vai falar um pouquinho dessa história. O programa de hoje está cheio de coisa boa para a gente poder mostrar um pouquinho disso. Aliás, convido você a conhecer esse universo do carro antigo. Muita gente não dá valor, os jovens, adolescentes, crianças não sabem o que existia na antiguidade, pois é o que a gente está mostrando no programa de hoje. Então fica com a gente que tem bastante informação. Vamos juntos! Shop TV é carro, é caminhão, é mobilidade, é transporte, é moto e também é 4x4. Pois é, tudo isso você encontra na nossa programação. Car Shop TV, você já sabe, vai ao ar todo sábado às 8h10 da manhã aqui na TV Manaíra, canal 10, e a gente entrega o melhor do segmento automotivo e náutico, sempre com qualidade, sempre com informação e as melhores oportunidades de negócio também. E se você quiser fazer do Car Shop a sua vitrine de negócios, tem uma empresa do segmento, você também anuncia aqui. Aponte a câmera para o QR Code e venha participar com a gente do maior e mais importante programa do segmento na Paraíba. Car Shop TV, sempre o melhor do segmento automotivo e náutico para você. Dia de falar de carros antigos. Estou aqui com o senhor Teta, que hoje é um dos nomes, eu acredito que o nome mais conhecido no mercado pessoense, mercado paraibano, contexto paraibano, e a gente sabe que tem uma referência Brasil aí de carros antigos. Já já você vai ver por que eu tô falando isso. Seu Teta, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, foi um prazer recebê-los aqui. Que bom. É uma honra recebê-los e poder mostrar essas preciosidades a vocês. Porque a gente vai falar de história, não é verdade? História, vamos falar de história, que história muito bonita, e com algumas representações de personalidades que participaram dos carros, aquela coisa toda. Isso é interessante. Sim, e hoje as pessoas nem se lembram disso. Eu já quero começar essa matéria falando sobre a mudança, a diferença que existe no formato de uso dos carros hoje em relação a como era no passado. Então quero já começar dizendo o seguinte: eu quando entrei aqui hoje para fazer essa matéria, e quando a gente chega a gente se emociona. Por quê? Porque carro faz parte da história da vida. Eu costumo dizer, eu já disse numa outra matéria há um tempo atrás, casualmente há um ano atrás, Dia dos Pais, eu fiz uma matéria e falei o seguinte: que o primeiro momento da vida começa com um carro, porque para ir para o hospital para nascer foi dentro de um carro, provavelmente, né? 99% das pessoas. Então o carro ele faz parte da história da vida e é impressionante como eu entrei nos carros, daqui a pouquinho você vai ver essas imagens, eu entrei nos carros aqui e o olho marejou, a gente sente um arrepio, porque vai lá na infância, vai lá na história. Do que eu estou falando? O carro, ele para chegar no modelo, no espectro de desenvolvimento que se chegou hoje, ele teve que partir de uma plataforma de base, partir de um princípio de desenvolvimento, tanto de tecnologia, quanto de formato, inclusive de uso, porque se percebia o carro de um jeito, nós estamos falando de carro com mais de 100 anos de história. Então quando daqui a pouco a gente vai ver um Ford ali, que é um Ford Bigode, né? Que é o Ford Bigode, que foi o grande... como é que eu vou dizer, o grande marco da história automotiva no planeta, foi a geração Ford, né? E aí se diz que a assinatura mundial dos carros vem de Henry Ford, dada essa proporção dessa história, a gente tem essa assinatura até hoje nos carros. Então do que eu estou falando? Eu estou falando de uma base
que tinha um primeiro projeto que tinha a ver com a cultura local, com a cultura daquele momento, daquele contexto, e se usava o carro com uma perspectiva. Então a gente vai viajar um pouquinho nessa história. Há cerca de 20 anos, começou a resgatar isso na sua vida? Como é que foi? Comecei a resgatar por conta do carro que foi do meu pai. Ele tinha muito zelo no carro, meu pai era daqueles que lavavam o carro todos os dias. Todos os dias. Então aquele eu via e via que ele tinha um cuidado, um zelo muito especial para aquele carro. Que carro que era? Era o Monza. Monza. Monza SL, número dele 2002. E olha só, e a história desse Monza, como é que tá esse Monza hoje? Esse Monza está guardado, coberto numa capa preciosa, ninguém mexe nele, ninguém pode andar nele. E todo mundo tem história com o carro, né? Todo mundo tem história no carro. A minha história principal foi de ter aprendido no carro antigo. Sim. Aí isso me inspirou, me deu vontade, liberdade de usar os carros antigos e começar a colecioná-los. O senhor o seu objetivo não era restaurar carros, era ter os carros como colecionador. Eu prefiro comprar o carro pronto. Sim. Eu não gosto de restaurar, a não ser que haja um problema de ferrugem, você vai ter que fazer. Sim. Certo. Uma manutenção de cuidados do carro. É. Isso. Mas não ir atrás, porque existe uma dificuldade. Nós estamos na Paraíba, em João Pessoa, não sei de onde você está assistindo agora, se pela TV todo o estado da Paraíba, se pela internet, quem sabe fora do Brasil. Então a realidade nordestina, ela tem alguma dificuldade. A gente não está no circuito forte das peças de carros antigos, a gente não tem isso. Então imediatamente ter a dificuldade em achar essa peça, em ter esse elemento para poder compor o carro, restaurar o carro, causa uma dificuldade para quem quer fazer essa restauração e trazer o carro à vida de novo, não é assim? Exatamente. Porque o americano despertou para o carro antigo há pouco mais de 10 anos. Então começou a faltar carro aqui no Brasil. Então nós corremos para comprar o que tinha, e de preferência recuperado, porque o americano despertou para isso e começou a tomar o mercado. É tanto que hoje você não consegue trazer um carro dos Estados Unidos para cá. Sim. Porque ele ficou muito caro. Sim. Com os impostos, aquela coisa toda. Então tem que ser aproveitado dos carros que estão aqui no Brasil. Sim. Existem dois fatores, né? Existem os carros, tem empresas hoje especializadas em importação direta, que trazem os carros encomendados diretos dos fabricantes. A gente está falando de Porsche, está falando de Ferrari, está falando de, enfim, outros carros. A gente tem feito, inclusive, matéria aqui no programa sobre isso. E tem os carros antigos que tem essa assinatura. E a gente, quando fala de assinatura, fala da história do carro. Então, esse carro, ele precisa ter... A gente está falando de um carro que tem... Precisa se saber a origem desse carro, de onde esse carro está vindo. Então, trazer um carro à vida depois que ele já está praticamente abandonado é um processo muito complexo, não é assim? Complexo, muito complexo, difícil de execução. Não temos mão de obra para isso. A gente não tem mão de obra, não tem peça e não tem... Quando fala de mão de obra, claro que imagina retificar o motor de um carro 1940, 1950. Então a gente está falando de um contexto mecânico que não tem as peças para repor e não tem um mecânico especializado em poder abrir um motor desse. Você recuperar uma paralama, recuperar um capô de um carro antigo, é pura chapa. Sim. Hoje você chega na oficina, você troca uma paralama no prazo de 2 ou 3 dias. Sim, sim. E o carro antigo você leva 1 mês ou 2 meses para fazer uma recuperação dessa. Inviabilizou para quem assiste, para quem faz esse tipo de manutenção, e viabilizou também o mercado de compra dessas peças. Sim. Vamos falar um pouquinho de história? Dá uma olhada. A gente está aqui, fala pra gente, esse aqui é um... O Chevrolet 63. Isso é um Belé 63. Tem 2 portas. Uma característica diferente dos Chevrolet, os americanos, os carros mais valorizados são os carros de 2 portas. Sim, é totalmente diferente do nosso contexto hoje. Antigamente era assim no Brasil também, era 2 assim. portas. Por conta da coluna, por conta do perfil que o carro cria, com 2 portas, não tem a quarta porta que aumenta, diminui o perfil do vidro. Então o carro de 2 portas ficou muito mais gracioso, muito mais bonito. Sim, muito mais bonito. A gente olha um carro como esse, o design desse carro, a parte traseira desse carro, a mala desse carro, a gente não sabe nem precisar a quantidade de litros. Se eu achar informação na edição aí, eu vou colocar aqui na tela, mas a gente está falando de um porta-malas que cabe coisa, gente. É sedã, cabe outro carro. Antigamente sedã era totalmente diferente da realidade hoje, né? Quando a gente pensa hoje no carro, é tudo muito compacto, né? Tudo muito fácil, porque a cidade cresceu, a vaga do estacionamento diminuiu, mas o conceito do carro foi modificado de acordo com essa grande necessidade popular. Popular de conglomeramento de pessoas, de carros, né? De dificuldade de estacionamento. Então esses carros grandes hoje são muito difíceis, são raros, são carros colecionáveis. Sim. Dá uma olhada. Isso aqui foi carro de presidente, foi carro de autoridade. A gente está mostrando aqui, olha só, é um Galaxy. Esse é um Galaxy 500. Galaxy 500. Galaxy 500. Comemorativa essa edição? Foi essa comemorativa, foi a segunda edição do Galaxy, né? Sim. O primeiro foi em 68, 67 já no finzinho de 60, no início de 68, e esse é o 69. Sim. Eu nasci em 68, então isso aqui
é literalmente a assinatura da minha infância. Eu vivi exatamente o momento em que estava surgindo esse carro e que os comerciais, os anúncios na televisão na época mostravam essa realidade desse carro, que era carro de autoridade, era carro de presidente, carro de gente, né, da alta sociedade. Esse carro foi no senador. Olha aí. Ele teve a oportunidade de passear com o presidente Sarney em Campina Grande. Presidente Sarney, quando era presidente, foi o primeiro carro que chegou em Campina Grande nesse modelo. Olha aí. Presidente Sarney, na época, como presidente, andou aqui dentro desse carro. A gente não tá falando de política, a gente tá falando de história, gente. Isso é muito bacana. Dá uma olhada, a gente vai falar isso aqui, ó. Mostra aqui, ó. Aero Willis. Isso aqui foi carro da minha infância. Olha o design desse carro, olha a traseira desse carro, o estilo dele, desses frisos, com esse desnível lá na parte traseira. Estilo que foi revolucionário na época, né? Assim, porque ele insistiu muito com a tela glamourosa, né? Sim. Toda cromada, para-choque cromado, tela. Quase todos os carros antigos têm essa característica. Esse aqui é um Aero Willis. Aqui a gente tem um Itamaraty, né? É do mesmo linha do Aero Willis, sendo o Itamaraty, sendo o carro Aero Willis de luxo. Esse é o de luxo. Ele esse é o Aero Willis. Ele é mais quadrado, né? A capota de vinil, que não era comum, né? Essa cobertura. Ele é a capota de lata, mas ele tem esse revestimento de vinil, né? Não é... A bancada toda de couro. Sim. Totalmente diferente. Ele veio com uma característica mais luxuosa. Sim. O estilo do carro, ele já veio para uma linha mais clean. É diferente desse que tinha mais detalhes, era um luxuoso mais detalhado. E aqui um carro mais clean, um carro com um pouco mais de robustez, de seriedade, né? Ele traz uma outra conotação. Esse carro representa sempre uma história, né? Sim. Cinematográfica, da história do carro também, do lançamento dele, como foi, qual foi o motivo que ele foi lançado, daquele estilo. Sim. Sempre teve uma característica pessoal daqueles carros. Sim. Vamos falar daquele. A gente está falando de estilo e design, então dá uma olhada nesse carro. Vou pedir para nossa câmera ir lá na parte de trás, mostra lá as imagens enquanto eu estou falando. A gente está mostrando aí o design desse carro, o estilo desse carro, a traseira desse carro. Ela fala muito porque é um estilo totalmente diferente. E a gente está falando de um design, de uma assinatura de design que também remete a esse comportamento. Aqui tinha mais a ver com radical, né? Com ser aquela coisa fora do padrão, fora do normal. Fora do padrão. O carro tem que ser glamouroso, ele tem que chamar atenção. E ele todo vermelho, com essa bancada vermelha e branca interna, toda essa interna vermelha e branca. Todo original desse carro. Esse carro também, a característica desse carro é que vem de duas portas sem coluna. Olha aí, o vidro é inteiriço, né? Baixa os dois vidros, fica aberto. Os vidros fica panorâmico, o carro fica maravilhoso, não fica quente. E antigamente, como o senhor disse, bem lembrado, antigamente o carro de duas portas, ele remetia, como hoje tem os cupês, né, os importados aí e tal, ele remetia esse glamour, essa esportividade de uma forma muito mais interessante, né? Tinha isso. Mais intensa, exatamente. Isso, por isso que se tinha esse retrato. Ali a gente tem, olha só, um Landau. Vamos falar um pouquinho do Landau? Landau foi carro de presidente, foi carro de autoridade. Carro de autoridade. Carro de autoridade. E o Landau, ele tem uma assinatura muito bacana. O Landau, ele é um carro de uma suspensão suave, né? Que ele tem um molejo diferente. Ele foi projetado para isso. Só que esse carro aqui tem uma história. Conta pra gente, como é que é a assinatura desse carro aqui? Esse carro é um pouco alterado porque houve a substituição de alguns equipamentos para torná-lo mais moderno. Tipo injeção eletrônica, um carro automático, um carro com bancada de couro. Sim. Esse carro foi preparado pelo Batistinha. Esse carro foi um cidadão que comprou para o pai. Certo. Dr. Og comprou para o pai, Dr. Raminho. Ele usou um ano, veio a falecer, aí ele perdeu o interesse e me vendeu o carro. Sim. Queria que o comprador fosse um carro que fosse conservar o carro, manter a história do carro viva. Sim. Manter a história do pai dele viva. E assim tá, eu não vendo esse carro por dele nenhum. Quando a gente está falando de história, olha só o que ele está dizendo, que isso é muito importante. Isso é assinatura da história de vida. Então, quando ele colocou o banco desse carro originalmente, ele é mais liso, né? Ele é um banco que é incômodo. Você faz uma curva, o banco liso, largo, sem nenhum tipo de design, nenhum tipo de desenho de conforto, a pessoa facilmente escorregava. Eu lembro quando criança andar num carro desse e ficar jogando para lá e para cá. Aqui ele fez os gomos do banco mais aconchegantes. Para proteger o pai, né? Sim. O pai já era idoso, não queria um carro mais seguro, mais confortável, não corresse de escorregar no banco. Sim. Então foi feito um banco gomado. E pensa na segurança de muita lata que tem aqui, diferente dos carros de hoje. O carro de hoje tem muita lata. Para chegar naquele para-brisa ele vai levar muito tempo. Não, vai demorar para chegar lá, se acontecesse alguma coisa aqui. Mas a gente tá falando de carro super cuidado. Agora eu vou falar de um xodó. Você já deve ter assistido filmes aí da Disney, filmes aí produzidos, né, com design. E tem carrinho desse aqui, ó. Dá uma olhada, mostra aqui.
Só que ela tem o nome de uma brasileira. Como é que é? Ela foi candidata a Miss, Isso. chamada Marta Rocha. Marta Rocha. Perdeu por conta de 2 polegadas na cintura. E foi exatamente quando chegou esse carro. Então, como houve uma repercussão muito grande com a perda desse título, e a caminhonete chegou exatamente nesse momento. Então virou um glamour que seria a caminhonete conhecida como Marta Rocha por conta das curvas dela. Sim. É um carro cheio de curvas, os paralamas, os capuz, as rodas. Fantástico. Design desse carro? O design dele é totalmente diferente das outras caminhonetes, Sim, né? sim, totalmente diferente. Bem arredondado, como se fosse arredondado das formas da Miss. E é impressionante como esse design, embora ele seja retrô, ele seja antigo, até por causa de contexto e de mídia, de tudo que aconteceu, ele foi trazido como um carro hoje de alto luxo. A gente não vê ele como um carro velho, a gente vê como um carro de alto luxo, né? Carro de luxo, porque ele fez uma história, né? Que motor que a gente tem? Motor Chevrolet. Motor Chevrolet. De 6 cilindros. Então a gente tá falando de carro. Gente, você tá gostando dessa matéria? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um break. Vamos para os nossos comerciais, os nossos anunciantes, a gente volta daqui a pouquinho, porque eu tenho um carro para mostrar para vocês, que você vai se apaixonar. Mais um, né? Tem muita coisa bacana para ver hoje. Baratão das Peças, lugar de você comprar peça para o seu carro. Sensor ABS tem hoje, Thiago? Isso, é uma promoção da Fiat, material genuíno para carros como Argo, Cronos, Novo Palio, Novo Uno, como também Jeep Renegade Compass na promoção. Vamos falar de preço? Isso, o dianteiro desses carros da Fiat, Novo Palio, R$70 e o traseiro R$110. E o do Compass, dianteiro R$100 e o traseiro R$70. Por isso que você tem que vir para cá fazer sua compra, boa compra, para manter o seu carro em dia. Vamos dar endereço? Isso, Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Vem para cá porque o lugar de você comprar peças para o seu carro é aqui, é Baratão das Peças. Vem! Em Campina Grande, seminovo de verdade é na Vidal Motors. Estou aqui com o Islan, que é o homem bomba! Vamos falar, olha só, tem esse Nissan, vamos falar dele? É isso aí, Nissan Sentra, pessoal, em 2020. Carro top, carro muito novo, carro de único dono, com apenas 49 mil km rodados. Você tá vendo as imagens, olha a qualidade desse carro, olha o interior, bancos em couro. Vamos lá, preço! Esse carro tá custando 86.900 na promoção, especial aqui do Car Shop TV. Pode falar que viu aqui, viu? Pode falar. Tá por 84.900 e cabe negociação. O endereço tá aqui embaixo, tem QR Code no canto da tela. Corre pra cá, porque esse Sentra tá te esperando. Tem muito carro aqui na loja. O lugar de comprar carro bom é onde mesmo? Vidal Motors. Vem pra cá! RL Multimarcas, acabou feirão, mas não acabou a sua oportunidade do seu carro novo. Dá uma olhada. Fiat Cronos 2022 1.3 Flex, esse carro. Olha só essas imagens, o carro tá lindo, por fora, impecável, a gente tá falando do carro super bem cuidado, porque na RL carro tem que ter procedência, também a interna desse carro tá super bonito, dá uma olhada nessa central multimídia, direção elétrica, ele tem ar, vidro elétricos, a gente tá falando de um carro super completo, e claro que o Fiat Cronos tem essa mala maravilhosa na parte traseira, olha só, a gente tá vendo aí as imagens, abertura pelo controle, tudo isso para dar o melhor conforto para você, porque o Fiat Cronos é exatamente para quem quer um carro espaçoso, confortável, dirigibilidade e muita economia. Avenida Juscelino Kubitschek, em frente ao 407. Vem para cá porque na RL Multimarcas você tem o seu melhor negócio. E aqui no Geisel, vem, esse Cronos está te esperando. Voltamos e eu quero voltar já mostrando, olha só, um Ford Bigode. A gente está falando desse carro que é tradição. Dá uma olhada, isso aqui é um termômetro para lá de dentro, como é que é? Dentro do carro você vê a temperatura do motor. Vê a temperatura do motor. Se ela estiver ameaçada, você já desliga. Para o carro, né? Olha só como é que era. E hoje a gente tem isso tudo no painel digital e tem um controle de temperatura muito melhor, claro, do que um carro desse. Mas dá uma olhada nesse carro, impecável. Quando a gente fala disso, a gente está falando de um carro que cada detalhe foi cuidado, foi muito bem tratado para chegar nessa condição. Exatamente. Hoje, né? É muito bem cuidado, tudo cromado. Esse detalhe do carro vem de novo com a mala da sogra. E depois você tem que mostrar essa mala da sogra. Não, olha as imagens aí, você tá vendo as imagens agora? Isso aí é chamada mala da sogra, dá uma olhada. Olha só como é que era o banco traseiro. Claro que ele é um carro, você tá vendo as imagens aí, mas esse carro, ele é conversível, então essa capota toda baixava. Então a sensação é de estar junto na mesma nave do carro. Como se estivesse participando do mesmo ambiente, mas ela estava num banquinho separado. Sim. Vamos olhar aqui, ó. Essa é uma moto 1952 da época da guerra. Olha só, todos funcionam. Funciona. Todos poderiam sair andando daqui com tranquilidade. Claro que a gente está falando de relíquia. Aliás, por falar em relíquia, dá uma olhada.
Você conhece esse carro? Você que está vendo aí as imagens? Esse carro é o carro do Roberto Carlos, é isso? Esse carro foi feito para comemorar 50 anos de vida artística de Roberto Carlos. Olha aí, que bacana. Só Uma foram- premiação. só É foram- igual dele, né? Igual dele, só foram produzidos 50 carros. Esse é o de número 14. 14 de uma geração de 50 foram distribuídas no Brasil inteiro numa promoção na A época da Nestlé. da Nestlé. E aí teve um ganhador aqui, uma história muito bonita, não dá tempo de contar com detalhes, mas seu Teta me contou, achei fantástico. Uma pessoa que teve um prejuízo, né, uma dificuldade que passou na compra de um imóvel, e aí ganhou o carro. E aí ele não podia manter o carro, não tinha nada a ver com ele. E ele vendeu o carro, seu Teta comprou o carro, e o valor do carro foi exatamente o valor do prejuízo. Exatamente o valor do prejuízo. Se restaurou. Olha só, Roberto Carlos deu sorte aí para nosso amigo lá, e que legal uma história como essa. A gente está falando aqui também de uma relíquia. Tem mais carro, olha só, foca aqui essa imagem, essa estátua que tem a ver aqui com a história de vida de um dos donos do Rolls Royce. O Rolls Royce é carro de autoridade mundial, Então, carro de rei, carro de inglês, príncipe, carro inglês. Príncipe, né? Alto luxo. Que ano que é esse carro? Esse é um 77. 77. 1977. Mas impecável, você tá vendo as imagens aí. A gente tá falando de um carro que, olha só, placa preta, né? Todo original. Motor V8. Motor V8. Anda muito, né? A gente tá Anda falando bastante. de conforto. O carro anda bastante. E a gente muito tá seguro. falando, a gente tá falando de um carro que não é, é um carro antigo. Não, a gente tá falando de um carro que tem a ver com os padrões de hoje, porque padrões era de um hoje. carro de altíssimo padrão de luxo e de A conforto. mecânica desse carro é perfeita. Tanto a mecânica de motor como a mecânica de freios é perfeita. Ele garante segurança absoluta. Que maravilha. E ali, aprendi a andar num desse, não dessa geração. Esse aqui é um Magnum, né? E o Magnum é um carro que também tem a ver com essa robustez e essa assinatura americanizada, né? Tem a ver com Exato. esse contexto, né? É uma mecânica motor possante, né? O carro desenvolve bem, muito seguro, com estabilidade muito boa. Não tem dificuldade em dirigir um carro desse, não. Perfeito. Aqui a gente tem essa geração. Isso aqui tem a ver. Eu vou mostrar dois carros pra gente encerrar. Tem mais carros aqui, não tem tempo pra gente mostrar tudo. Mas esse carro, fala um pouquinho pra gente. Que ano que é? Esse é um Chevrolet 50, o Bel Air 56. Bel Air 56. 56. É. Foi inspirado na época da guerra, os antigos combatentes queriam um carro que trouxesse essa informação. É tanto que veio um avião no capô, que era para poder ele continuar naquela história da aviação, da guerra. Da aviação da guerra, né? É isso aí. Esse é o modelo mais cortejado da Chevrolet, Sim. esse modelo 56. Sim. E a gente está falando, gente, dá uma olhada nos detalhes de para-choque, no design dele, a lata do carro em duas cores. Isso são conceitos que já não existem mais, né? Hoje em dia já não existe. A não ser que alguém faça isso acontecer, né? Num trabalho mais artesanal, mas de fábrica não. Esse carro, fala um pouquinho pra gente. Esse é um Chevrolet modelo 48, chamado modelo de luxo, porque tem essa informação aqui, Sim. que faz a diferença do carro. Eu quero mostrar a parte interna desse carro. Dá uma olhada nessas imagens aqui. Olha como é que é a estrutura interna desse carro. Ele é todo em madeira maciça. Todo o painel dele é em madeira maciça. Olha só o espaço interno. Olha como é que se entra dentro de um carro desses. Olha o tamanho, a dimensão de espaço interno que tem esse carro. Eu tenho mais de 1,80 m, então você imagina como é confortável. Olha o espaço que tem acima da minha cabeça. Olha o conforto que eu tô aqui atrás. E o que é isso? O espaço dele foi projetado para um uso específico naquela época, para dar essa condição de levar mais pessoas, né? Porque é 4 portas, antes a maioria era 2 portas. No Brasil, por volta de 51 e 52, esses carros eram utilizados como carro de praça, chamado de praça. Ah, Que eram os carros para viagens. Isso. Como O os taxista, mas taxistas, né? isso, só que para trajetos até maiores. Até maiores, porque para poder apresentar esse conforto Sim, e levar o passageiro atrás sem ser desconfortável, como são os carros de hoje. Né? sim. Seu Teta, não dá para mostrar, porque tem mais um depósito lá com alguns carros. Ele tem cerca de 50, não é isso? Aproximadamente 50 automóveis. Então não dá para mostrar tudo. Mas você tá vendo as imagens aí, a gente tá falando de paixão. Brasileiro é apaixonado por carro de forma geral, o contexto geral, brasileiro ama carro. Mas aqui seu Teta é uma assinatura paraibana, uma assinatura pessoense, que fala sobre isso, fala sobre essa história, fala sobre essa condição tão especial. Quero agradecer ao senhor por esse momento aí, por ter mostrado um pouquinho do privilégio que o senhor tem aí de viver, né, no meio dessa realidade. Eu tenho um netinho de 4 anos, que é exceção, que é o único que gosta de carro antigo. Ele exige que o pai toda semana vá num dos carros antigos para poder ir para o colégio desse carro antigo. Ah, olha aí. Mas eu entendi que ele quer chamar a atenção no colégio. Com certeza. E você consegue chamar a atenção com um carro antigo. É, Carro com moderno, certeza. todo mundo tem, todo mundo já conhece, chama atenção, né? Pega um zero, vai lá na beira da praia, a gente tá em João Pessoa, né? Vai na beira da praia, para um carro zero, luxuoso, e para um carro desses
e fica esperando, senta no banco e fica olhando para ver quantas pessoas vão chegar perto do zero para tirar uma foto com o Instagram e quantas vão chegar aqui. Exatamente. Obrigado, seu Teta. Não tenho que agradecer, vai ser um prazer recebê-lo aqui. Vamos trazer mais conteúdo, se Deus quiser, vamos estar juntos. Nós vamos estar sempre às suas ordens aqui. Maravilha. Será um prazer atender. Maravilha, que privilégio. E parabenizar pela essa sua expectativa de criar reviver a história do carro antigo. Sim. Essa preocupação, isso é muito importante para a história do carro antigo. Sim. Aqui em João Pessoa, toda quinta-feira tem um encontro de carros antigos, lá na Praça do Automóvel, né? Lá no Retão do Manaíra, para ficar fácil ali. Então, super legal, se você quer conhecer um pouco mais desses carros, convido que vá lá conhecer, né? A gente tem uma realidade onde existem os carros antigos aí para preço das pessoas de forma geral. Leva os filhos, leva as crianças, faça entrar dentro. Você que é pai, é mais velho e tem criança aí, leva o filho, bota dentro de um carro para entender isso, para poder só entrando dentro, só olhando é que vai poder perceber. Olhando aqui no vídeo não é suficiente. E a criança percebe tudo, né? A criança a mente ainda está muito nova ainda, para poder armazenar todas essas informações. Sim. Com certeza depois ele propaga isso. Sim. Isso mesmo. Continua com a gente, CarShop TV. A gente está encerrando essa matéria por aqui. Tem um QR Code o tempo todo no canto da tela. Você aponta a câmera do seu celular, vai lá para o nosso canal oficial e assiste o vídeo inteiro. Vale a pena conhecer detalhes, muitas imagens que a gente colocou aí dos carros. Continua com a gente. Baratão das Peças, lugar de você comprar peça para o seu carro. Sensor ABS tem hoje, Thiago? Isso, é uma promoção da Fiat, material genuíno para carros como Argo, Cronos, novo Palio, novo Uno, como também Jeep Renegade Compass na promoção. Vamos falar de preço? Isso, o dianteiro desses carros da Fiat, novo Palio, R$70 e o traseiro R$110. E o do Compass, dianteiro R$100 e o traseiro R$70. Por isso que você tem que vir para cá fazer sua compra, boa compra, para manter o seu carro em dia. Vamos dar endereço? Isso, Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Vem para cá porque o lugar de você comprar peças para o seu carro é aqui, é Baratão das Peças. Vem! Em Campina Grande, seminovo de verdade é na Vidal Motors. Estou aqui com o Slan, que é o homem bomba! Vamos falar, olha só, tem esse Nissan, vamos falar dele? É isso aí, Nissan Sentra, pessoal, em 2020. Carro top, carro muito novo, carro de único dono, com apenas 49 mil km rodados. Você tá vendo as imagens? Olha a qualidade desse carro, olha o interior, bancos em couro. Vamos lá, preço! Esse carro tá custando 86.900 na promoção especial aqui do CarShop TV. Pode falar que viu aqui, viu? Pode falar. Tá por 84.900 e cabe negociação. O endereço tá aqui embaixo, tem QR Code no canto da tela. Corre pra cá, porque esse Sentra tá te esperando. Tem muito carro aqui na loja. O lugar de comprar carro bom é onde mesmo? Vidal Motors. Vem pra cá! RL Multimarcas, acabou feirão, mas não acabou a sua oportunidade do seu carro novo. Dá uma olhada. Fiat Cronos 2022 1.3 Flex, esse carro. Olha só essas imagens, o carro tá lindo, por fora, impecável. A gente tá falando do carro super bem cuidado, porque na RL carro tem que ter procedência. Também a interna desse carro tá super bonito. Dá uma olhada nessa central multimídia, direção elétrica, ele tem ar, vidro elétricos. A gente tá falando de um carro super completo. E claro que o Fiat Cronos tem essa mala maravilhosa na parte traseira. Olha só, a gente tá vendo aí as imagens. Abertura pelo controle, tudo isso para dar o melhor conforto para você, porque o Fiat Cronos é exatamente para quem quer um carro espaçoso, confortável, dirigibilidade e muita economia. Avenida Juscelino Kubitschek, em frente ao 407. Vem para cá porque na RL Multimarcas você tem o seu melhor negócio. E aqui no Geisel, vem, esse Cronos está te esperando. Estamos encerrando o programa de hoje. E aí, gostou da nossa programação? Super bacana, né? Falarmos sobre carros antigos. Entrevistamos, você que chegou agora, Teta, que é um dos maiores, a maior autoridade hoje de carros antigos aqui em João Pessoa. Mais de 50 carros, olha só, na frota que ele decidiu colecionar. E a gente está falando, eu estou aqui do lado, inclusive, da maior parte deles, a gente está falando de carros todos em condições de uso, carros que andam. Liga, pega na chave, pode andar na rua. Por que a gente está falando disso? Porque são carros que não são apenas carros que foram trazidos lá da sucata e dado uma maquiagem, né, no carro. Não, são carros que foram revisados, são carros que já vêm de revisão, já vêm de restauro, e ele pega esses carros escolhidos a dedo. Tem a ver com história, tem a ver com história de vida, e carro tem a ver com história de brasileiro. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje.
Tô fazendo uma finalização curtinha porque teve bastante assunto na matéria, mas eu espero que você tenha gostado. Não deu para assistir tudo, tem um QR Code no canto da tela. Você aponta a câmera do seu celular, vai lá pro nosso canal oficial do YouTube, o nosso Instagram, assiste na íntegra, assiste as partes, tudo que a gente traz aqui e também a nossa super vitrine de negócios. Você já sabe, toda semana nós trazemos muita informação, trazemos novidades, trazemos aí serviços, peças, acessórios, carros, oportunidades de negócios dos nossos anunciantes. E também todo sábado às 8h10 da manhã marcamos presença aqui para falar desse segmento automotivo que é tão importante na vida de todos nós brasileiros. Obrigado pela audiência. Car Shop TV, sempre o melhor do segmento automotivo, segmento náutico para você. Vamos junto.